Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Boa parte do lixo produzido no Brasil termina em lugares inadequados. E quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Eria. Nos últimos anos, 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. Quando passa-se a ocupar uma classe social mais alta, consome-se mais. E consumindo mais, produz-se mais lixo. Para se ter uma ideia, além desse fato de 40 milhões de brasileiros terem ascendido socialmente, a população brasileira também cresceu nos últimos anos. Cresceu mais de 10%. E isso significa mais lixo, que nem sempre vai parar no lugar certo. Somente no ano passado, foram retirados mais de 24 milhões de toneladas de resíduos sólidos depositados em lugares inadequados. Isso seria suficiente para encher 168 estádios do tamanho do Maracanã. O Nordeste é a região que possui o maior número de resíduos sólidos descartados em lugares impróprios. No Brasil, são mais de 3 mil municípios que ainda descartam seu lixo a céu aberto, nos conhecidos lixões. Na verdade, nos últimos 10 anos, o aumento per capita na produção de lixo foi muito grande, passando de 950 gramas per capita para 1.250 gramas, um aumento de mais de 30% per capita. A forma inadequada de descarte dos lixões traz todo tipo de problema: contaminação do solo e do lençol freático, proliferação de doenças, risco de explosões pela combustão espontânea de gases gerados pela decomposição do lixo e degradação social dos catadores. Além disso, o aumento da renda familiar faz com que haja maior consumo de lixo eletrônico, que traz ainda mais problemas do que os causados pelo lixo doméstico comum. A nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, a Lei 12.305/2010, aprovada no Congresso Nacional, estabelece um prazo para o fim dos lixões. Mas, infelizmente, a maioria das prefeituras no Brasil ainda não se adequou às novas exigências ambientais. Em resumo, há um descompasso entre a evolução ambiental e a econômica. O país pode ter evoluído economicamente, mas não evoluiu ambientalmente na colocação do seu lixo. Assista agora a entrevista com o Dr. Sabetai Calderoni, especialista em resíduos sólidos e autor do livro Os Milhões Jogados no Lixo. Qual é o estágio do aproveitamento do lixo no Brasil? A nossa situação no Brasil hoje em relação aos resíduos sólidos é ainda bastante precária, bastante embrionária. Temos muito a evoluir. Infelizmente, ainda prevalece a lógica do aterro. Muitas vezes apenas o lixão, aquele vazador a céu aberto, muito pior. Nós podemos perfeitamente aproveitar aquilo que, equivocadamente, por um erro do nosso olhar, chamamos de lixo, de materiais descartáveis, nós podemos aproveitar como matérias-primas preciosas para o processo de industrialização daquilo que chamamos de resíduos, mas que são essas matérias-primas que podem nos trazer grandes benefícios econômicos, energia elétrica, fertilizantes, tijolos. Podemos resolver muitos problemas da sociedade, gerar muitos empregos, impostos, desenvolver uma grande atividade econômica com o conjunto da produção. E nós estamos simplesmente gastando muito dinheiro todos os dias para enterrar essa imensa riqueza. 60% do lixo domiciliar é orgânico, 40% equivale à parte sólida. Onde é que está o maior lucro no aproveitamento? Na parte orgânica ou na parte do lixo sólido? Ou nos dois? Na verdade, nos dois. Nós temos diferentes tecnologias à nossa disposição que fazem com que o lucro oscile um pouquinho para cá ou para lá. Mas a grande conclusão é que é grande
em ambos os lados. No caso do aproveitamento dos resíduos orgânicos, nós podemos usar o processo da compostagem, simplesmente, que é um processo muito barato, acessível a todos os municípios, ou podemos utilizar o processo da biodigestão anaeróbia. Em ambos os casos, nós vamos ter o fertilizante, só que no caso da biodigestão anaeróbia, vamos ter também o metano, o gás de síntese, que permite a produção de energia elétrica, mas o investimento é muito mais alto. A compostagem rapidamente nos resolve um grande problema, que é o escorrimento da água. Metade de tudo aquilo que está dentro do resíduo orgânico, que é 60% do domiciliar, é água. E isso pode escorrer para uma canaleta e ser tratado e reaproveitado. Não há necessidade de transportar essa água para um aterro para que depois, junto à putrefação do material orgânico, isso se transforme num risco para a nossa saúde. Já no caso da fração seca, nós podemos, com uma parte dela, através da gasificação, produzir também energia elétrica. Podemos fazer com que o material seja separado. E a gente tem duas formas de trabalhar com a energia elétrica. Uma é pela produção de energia, pela geração. A outra é pela conservação. E a conservação é muito mais eficiente que a geração. A latinha de alumínio economiza bilhões de energia elétrica, porque é reaproveitada e evita que a gente use a matéria-prima bauxita e assim por diante. Nos últimos anos, o governo federal, de uma forma muito manhosa, foi dando isenções nos impostos, como o imposto de renda, IPI, aqueles impostos que ele divide com os estados e municípios, foi dando isenções e cobrando contribuições que não compartilha com os municípios. Aumenta a receita do governo federal e não divide com os estados e municípios. Com isso, difícil encontrar um município que tenha recursos para fazer esse investimento. Há possibilidade de parcerias com o setor privado para que esse investimento inicial possa ser feito pela empresa que coleta o lixo ou pela empresa que vai administrar o aterro ou até por uma terceira? Sua pergunta é muito importante. Permite que a gente destaque o papel das parcerias público-privadas. As prefeituras podem, perfeitamente, com grande proveito, celebrar parcerias com empresas capazes de aportar os investimentos necessários aos municípios, sem uso do recurso público. No caso do lixo, especialmente, isso seria muito proveitoso, porque podemos implantar aí um modelo mais amplo, completo, com mais investimento e que permitisse esse aproveitamento integral dos resíduos e economia para o município com os aterros sanitários. Evitaríamos, por exemplo, 80% do aterro, ou 90%, um aterro que ia durar 10 anos, passa a durar 100 anos, um século, porque nós vai receber só 10% dos resíduos. A área necessária para se implantar um aterro é muito grande. A gente está pensando em uma área de 20 anos normalmente, são 7.000 e tantos dias. A central de reciclagem, o que entra de manhã sai à noite, é um dia contra 7.000. Nós estamos aqui com uma coisa 7.000 vezes menor, se eu receber um lixo de um dia. Se tiver compostagem, que vai ficar 60 dias, 90 dias, então diminui um pouco para 1.000 vezes a parte da compostagem. Então é muito menor a área, pode ser muito mais próxima e nunca se esgota. Nós sempre analisamos pelo produto final. Por exemplo, esse adubo produzido na compostagem, ele tem mercado? Já existem, digamos, estudos feitos pelo Instituto Agronômico ou por outra instituição de utilização desse adubo para determinadas culturas? Adubo é utilizado e é indispensável hoje em dia. A produção não se faz hoje mais sem adubo, então o mercado é imenso. E as culturas mais adequadas por segurança são as culturas florestais e culturas permanentes. O café, por exemplo, a laranja. Então, as culturas permanentes são muito interessantes. Então, mercado certamente existirá. As prefeituras têm que comprar adubo para suas praças públicas, para seus jardins, para as alamedas. A prefeitura evitaria também os custos envolvidos nos parques. E teria essa possibilidade também de o Interlândia agrícola se beneficiar. Dr. Calderoni, aqui no estado de São Paulo, para se ter uma ideia, nós tínhamos lixões até em área de recarga dos aquíferos. Mas o que propõe é um estágio superior.
transformar aterros em centrais de compostagem, em produção de energia elétrica, para diminuir os aterros ou até eliminá-los. O que nós temos que fazer para realmente estimular essa nova etapa? Poderia, quem sabe ele, dar um grande passo agora e fazer com que fosse dada nota, por exemplo, mais aos municípios, não somente pela qualidade do seu aterro, mas também pelo seu sistema de gestão de resíduos como um todo. Existem alguns programas, por exemplo, de Fortaleza, do qual nós participamos há pouco, já no Rio de Janeiro, é uma semente que germinou, que faz com que haja um envolvimento social imediato e rápido, de um momento para o outro, de toda a sociedade. Nisso, a partir somente de uma tendinha que é colocada na porta dos condomínios, ou mesmo favelas, lugares de difícil acesso, em que a população ganha um cartão magnético, leva o lixo para uma balança eletrônica pesar e encher de dinheiro, segundo os preços, estão colocados numa tabuleta, aqueles cartões. Eram 35 mil cartões inicialmente em Fortaleza, hoje são 150 mil cartões já. As crianças agora, que andavam em ruas cheias de sujeira, brigam entre si, dizendo: eu vi aquele plástico, eu vi aquele papel primeiro, vamos levar lá para a balancinha, está aqui o cartãozinho do meu pai, vamos carregar com dinheiro isso aqui. Quando o lixo passa a valer mais na balança para reciclagem do que jogado na rua, imediatamente a atitude da população muda e de um momento para o outro, num ano, nós tivemos essa transformação na atitude. Queremos agradecer a sua participação, sua expressiva, valiosa contribuição para que a gente ajude a criar realmente uma mentalidade ambiental, uma consciência ambiental, transformando meras preocupações ambientais em valores ambientais, valores que sejam incorporados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Muito obrigado, Dr. Roderano. Continue assistindo no próximo bloco a matéria sobre gestão de resíduos. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor. Para produzir 1 tonelada de papel são necessários 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia. Mas para produzir a mesma quantidade de papel reciclado, são usados apenas 2 mil litros de água e 50% desta energia. Portanto, prefira os papéis reciclados. Desta forma, você estará contribuindo com a preservação do meio ambiente. Você sabia que a reciclagem de 1 tonelada de papel poupa cerca de 20 árvores? Apesar de hoje os papéis serem feitos a partir de árvores de florestas sustentáveis, é importante pensar bem antes de jogar o papel em qualquer lixo. O Viver Sustentável está de volta. O professor e deputado Mendes Tami continuará comentando sobre a questão dos problemas causados pela geração e descarte inadequado do lixo. Com relação ao lixo urbano, a primeira providência, a mais importante, a mais urgente de todas as providências é transformar lixões em aterros sanitários. Lixões são áreas onde o lixo é colocado sem nenhum preparo prévio, sem impermeabilização do solo, sem drenos para recolher o chorume, aquele líquido escuro decorrente da decomposição do material orgânico do lixo que contamina o solo e o lençol freático. Os lixões também não têm cobertura, por isso são focos de moscas, de insetos e de enfermidades, notadamente para aquelas pessoas, catadores, sucateiros, que trabalham nos lixões e vivem dos lixões. Precisamos transformá-los em aterros sanitários. Aterros sanitários são estruturas anteriormente preparadas, em que o solo sofre uma terraplenagem, é impermeabilizado, são colocados drenos para receber o chorume e destiná-los para uma estação de tratamento e evitar que eles contaminem o solo e os lençóis freáticos, são cobertos para evitar insetos, em suma, para proteger a saúde e o ambiente.
Hoje, no Brasil, mais de 3.000 municípios, portanto, mais de 50% dos municípios brasileiros ainda têm lixões que precisam urgentemente ser transformados em aterros sanitários. Atualmente, vivemos num ambiente onde a natureza é muito agredida. Toneladas de matérias-primas provenientes de diversos lugares do planeta são industrializadas e consumidas, gerando rejeitos e resíduos, que são comumente chamados de lixo. Uma única pessoa, se resolver acumular o seu lixo num apartamento, durante a sua vida toda, os 72 anos, ela vai encher um apartamento de 2 quartos, com 50 metros quadrados, até o teto, 3 metros de altura, com lixo. Uma única pessoa. Isso significa que 4 famílias de 5 pessoas vão encher um prédio de 10 andares, com 2 apartamentos de 50 metros quadrados por andar. E significa que a população da grande São Paulo, que são 17 milhões de pessoas, precisaria de 850 mil prédios. Bom, nós só temos 25 mil prédios em São Paulo. Precisaria 850 mil prédios para encher de lixo. Isso não é sustentável. Não é sustentável economicamente, porque há um grande desperdício. Não é sustentável ambientalmente, porque grandes quantidades de poluentes são lançadas ao ar. E não é sustentável socialmente, porque é uma máquina que gera produtos e gera desperdício e não consegue distribuir riqueza por todas as pessoas. Basta ver o que acontece em vários dos lixões em todo o Brasil, onde pessoas estão lá catando lixo para comer, para vestir, etc. O volume que se produz de lixo é impressionante. No Brasil, produzimos por dia 150 mil toneladas de lixo. Quase 1 quilograma, quase 1 quilo de lixo por pessoa. Como diminuir esse volume de lixo? Essa preocupação precisa começar na indústria, na produção, na hora da embalagem, vendo se a forma de embalar os produtos não é excessiva, porque ali, na hora da criação da embalagem, já começa a se produzir o lixo. Em segundo lugar, no ato de consumo. Por exemplo, no caso das sacolas plásticas dos supermercados. Quanto mais conseguirmos substituir dessas sacolas, menor o volume de lixo produzido. E por último, precisamos investir pesadamente na coleta seletiva e na reciclagem. A reciclagem tem inúmeras vantagens. A primeira é diminuir o volume de lixo e, portanto, diminuir os custos com o seu armazenamento final. Em segundo lugar, aumenta a vida útil dos aterros. Em terceiro lugar, diminui os custos com a limpeza dos rios e cursos d'água. Em quarto lugar, diminui a necessidade de comprar mais matéria-prima nova, de plantar mais árvores. Em suma, de ter produtos novos se eu já estou utilizando o produto que foi utilizado e estou dessa vez reutilizando-o. E por último, sem dúvida nenhuma, a mais importante do ponto de vista social de todas essas vantagens, criar empregos. Não só empregos de catadores de lixo, de sucateiros, mas empregos de artesãos e de microempreendedores individuais. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre aterros sanitários. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável pergunta: a sustentabilidade está baseada em quais fatores? Letra A, ambiental, social e econômico. B, ambiental, social e cultural. C, social, econômico e cultural. D, ambiental, cultural e político. Ou E, ambiental, social e político. Veja a resposta no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em quais fatores está baseada a sustentabilidade. A resposta correta é a letra A,
ambiental, social e econômico. O Viver Sustentável está de volta. Vamos assistir agora uma matéria sobre aterros sanitários. Quando a gente decide jogar alguma coisa no lixo, nem paramos para pensar no destino que ele vai ter. Parte do lixo que descartamos vai para os lixões. Outra parcela vai para os aterros sanitários. Num aterro sanitário são utilizadas técnicas de engenharia e tecnologia seguras para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública. Então vamos ver qual é o processo do lixo que vai para um aterro sanitário. Diariamente, os caminhões passam recolhendo o lixo que produzimos. Ao chegar no aterro, ele vai para a balança que fiscaliza a quantidade de lixo. Depois, o caminhão se dirige até uma determinada área do aterro e descarrega o lixo. Feito isso, uma máquina é responsável pela compactação desse material. Para cobrir o lixo, é jogada uma camada de terra por cima e o solo é novamente compactado. O lixo armazenado produz um líquido escuro chamado chorume. Esse material é recolhido através de tubulações para receber tratamento sanitário. A decomposição dos materiais também produz um gás, o metano, um dos causadores do efeito estufa. Esse gás tem que ser recolhido e, em alguns aterros, ele já é transformado em energia. As normas de estrutura de um aterro sanitário são bastante rigorosas. O aterro sanitário, primeiramente, precisa saber o local. Você tem que saber onde vai ser localizado um aterro sanitário, porque necessita também o quê? A área de localização dos caminhões, pode ter próprio de moradia, tá? Não pode ter residência próxima, tá? A partir daí você vê a topografia do local e a partir daí você vai começar a trabalhar. A base deve ser impermeabilizada com uma espécie de manta de alta densidade e uma camada de brita. Existem tubulações subterrâneas de concreto que recolhem o chorume e os gases emitidos pela decomposição dos materiais. O aterro sanitário é excelente, tá? Tem toda uma captação, não polui, tem todo o trabalho, mas ele é finito e daqui a pouco a gente não tem mais área, então é bom estudar outras alternativas para você destinar adequadamente o material. São toneladas e mais toneladas de lixo amontoadas a céu aberto. Homens e animais predadores disputam a comida que a população rejeitou. Crianças e adultos convivem entre ratos, pássaros e moscas na busca por materiais recicláveis para se tornar fonte de renda. O lixão é uma área de disposição final de resíduos sólidos, sem nenhuma preparação anterior do solo. O chorume, aquele líquido escuro que escorre do lixão, não é recolhido e nem tratado. Com isso, ele vai direto para os lençóis freáticos e contamina a água que fica no subsolo. Os gases resultantes da decomposição dos materiais são liberados sem nenhum controle e assim contribuem com o processo do aquecimento global. As consequências sociais e ambientais são ignoradas dentro do lixão. Os lixões são colocados de uma maneira em que eles não conseguem evitar a contaminação, principalmente por bactérias, parasitas, alguns vírus, inclusive algumas algas, que são micro-organismos, são micróbios que vão penetrando pela própria terra e vão contaminando lençóis de água. Então, quais são as doenças mais comuns que se vê em pessoas que vivem próximos de lixões? São principalmente a hepatite A, principalmente também a leptospirose, que é relacionada com micro-organismos eliminados de dejetos de animais que frequentam lixões. Existem também dejetos de aves, urubus, são aves predadoras, que vão contaminando o ambiente. Sem falar na degeneração propriamente dita do material distribuído, porque tem muita matéria orgânica que também se transforma em elementos nocivos ao organismo. Então, a grande preocupação não é o combate às doenças, é a prevenção delas. Então, o alerta visando a saúde dentro de um esquema de medicina preventiva é um tratamento especial que deva ser dado a esses lixões e, provavelmente, a remoção deles dos locais mais próximos de áreas de pequena concentração urbana. Os lixões trazem 3 malefícios. O primeiro malefício, como vimos,
é o risco à saúde pública. O segundo malefício é a emissão de metano, um dos mais poderosos gases do efeito estufa, causadores do aquecimento global. E o terceiro malefício, além de contaminar o solo e o lençol freático é aquela água que fica logo depois do solo, acima do basalto, onde se vai buscar através dos poços caipiras. Além de contaminar esta água, pode contaminar a água dos aquíferos, que fica a 200, 300 metros de profundidade. Como que pode isso? Como que pode contaminar uma água que fica tão profunda? Pode sim, pode, porque há lixões construídos e instalados em áreas de recarga dos aquíferos, que são aquelas áreas onde o arenito, aquela pedra esponjosa que armazena a água dos aquíferos, aflora e fica à flor do solo. Irresponsavelmente, existem lixões construídos em áreas de recarga de aquíferos, que em muitos países são tratadas estas áreas como verdadeiros santuários. Ninguém pode construir nada, ninguém pode plantar nada, não pode usar um defensivo, porque ali está a fonte de água da chuva que vai recarregar os aquíferos. Portanto, além de substituir os lixões nos mais de 3.000 municípios, como já falamos, nós temos que começar por proibir de uma forma terminante, urgente, a instalação de lixões em áreas de recarga dos aquíferos. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 580. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 600. E PET, R$ 1.400. Nós, do Viver Sustentável, colocamos à disposição uma seleção de empregos por todo o nosso Brasil, onde todos os empregos têm como base a sustentabilidade. Confira no nosso site viversustentável.net a lista completa de empregos. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.